Olá, o Justiça em Questão está começando e nesta edição vamos falar da estratégia do Tribunal Mineiro para atender a iniciativa da Organização das Nações Unidas encampada pelo CNJ. No Centro-Oeste Mineiro, a produtividade da justiça é exemplo. Um projeto para o sistema prisional ajuda a diminuir distâncias entre familiares e condenados. Teremos uma entrevista sobre demandas da área civil. E, é claro, vamos apresentar as decisões que foram destaque no Estado e nossos quadros para informar e entreter você. Então, fique com a gente, nossa edição começa agora. Não é muito comum ouvir elogios aos serviços públicos. Muitos juízes e funcionários correm atrás todos os dias não do reconhecimento, mas de servir bem a população. A comunidade de Itapecerica, no Centro-Oeste Mineiro, afirma que lá as ações judiciais são resolvidas em tempo hábil. Acompanhe na reportagem de Cristiane Antúnia. A morosidade processual é um dos obstáculos enfrentados pelo judiciário e uma das reclamações mais corriqueiras da população. Mas na comarca de Itapecerica, o cenário é outro. Entre fevereiro de 2018 e julho de 2020, os despachos proferidos passaram de 27 mil e foram quase 4.200 audiências realizadas. A mudança trouxe qualidade e agilidade às tramitações, segundo o juiz Altair Rezende de Alvarenga, e se baseou em princípios simples. Cheguei aqui e achei um grupo de servidores muito qualificados, mas desmotivados, porque eles eram frequentemente cobrados pela sociedade quanto à tramitação dos processos. Haviam processos concluídos aqui há 4, 5, 6 ou mais anos. Me impressionou o volume de processos concluídos que estava na comarca e eu tive de encher 2 bagageiros de uma caminhonete e levei para Formiga. Estabelecemos lá uma meta de concluir aquelas sentenças até maio, concluímos até abril. E depois organizamos o gabinete da secretaria, contratamos uma das mais eficientes assessoras do estado de Minas Gerais, estagiário de pós, outros colaboradores. Começamos a adotar boas práticas na comarca, com conclusão diária, solução dos processos toda quinta-feira que eu compareço na comarca, e a partir de outubro de 2018 nós instalamos o PJE junto com a programação das comarcas de segunda, e aí a conclusão no PJE passou a ser diária e o tempo útil de duração dos processos, em razão dessa boa prática hoje, é em torno de 3, 4 meses, num trabalho muito sincronizado do gabinete de apoio ao juiz com a secretaria, de modo que mesmo lá de Formiga, todos os dias eu supervisiono o andamento na secretaria, estabeleço metas, organizo rotinas, cobro resultados e nós estamos alcançando esses níveis de satisfação que o Poder Judiciário tem recebido um feedback muito bom por parte da sociedade, dos advogados, enfim, de todos os destinatários da prestação jurisdicional aqui na comarca de Itapecerica. De fevereiro de 2018 a julho de 2020, foram proferidas mais de 12.500 sentenças, média superior a 430 por mês. Os processos distribuídos passaram de 10.500, mas no período foram julgados mais de 12.500 e os processos baixados atingiram quase o total de 13.500. Isso representa um aumento de 18% na quantidade de ações julgadas e de 26% nos processos finalizados, em relação ao número de processos iniciados no período. A advogada Maria Olinda Leão comemora a resolução ágil das demandas. Para ela, houve uma revolução na comarca. Hoje, o que era um sonho é uma realidade, que é a celeridade processual. Há 3, 4 anos, vivíamos situação de ter processos concluídos para sentença há mais de 2 anos. Hoje, aqui na comarca de Itapecerica, juntamente com todo o trabalho da secretaria, que é muito bem organizado, muito bem feito, um processo ele não dura mais que 6 a 8 meses. Isso um processo contestado. E quem já se sentiu lesado pela lentidão no andamento de um processo sabe na pele a importância de se dar mais efetividade ao Poder Judiciário. Rosângela, moradora da cidade, se emociona com a própria história. Eu tinha um processo desde 2012 no fórum, passei muitas dificuldades, esse processo não andava,
Aí, o doutor Otávio chegou aqui em 2018 e, graças a Deus, meu processo foi concluído no final agora de 2019. Passei muitas dificuldades, mas graças a Deus agora, pelo menos uma etapa foi vencida e a vida agora começa a andar. O meu muito obrigado, doutor Otávio. Sou muito grata. A otimização dos processos é uma obrigação da justiça perante a sociedade. É que não basta garantir os direitos do cidadão. É necessário fazer isso em um prazo razoável e com eficiência. O Poder Judiciário segue com suas atividades. Nós vamos mostrar para você as decisões do Tribunal Mineiro que foram destaque no estado. É hora do Giro de Decisões. Uma consumidora de Juiz de Fora, na Zona da Mata, será indenizada em R$15 mil pela GM Agência de Viagens e Turismo. A mulher pagou R$10 mil à empresa para comprar euros, mas não recebeu o valor correspondente na moeda estrangeira. A cliente adquiriu um pacote de viagem para a Europa e realizou a transação. No entanto, o dinheiro não foi liberado. Ela descobriu que outros clientes tiveram o mesmo problema e que a empresa não estava autorizada a atuar como casa de câmbio. A agência disse que, por conta da instabilidade econômica no país, não conseguiu honrar seus compromissos. A justiça condenou a empresa a devolver a quantia. A consumidora recorreu e conseguiu que a agência também a indenizasse por danos morais. Na comarca de Grão-Mogol, no norte do estado, um homem foi condenado a quase 22 anos de prisão por estupro de vulnerável. O réu era amigo da família e se aproximou da menina de 11 anos através de uma rede social. Após conquistar a confiança dela, oferecia presentes e prometeu casar-se com ela. O homem, de 37 anos, obrigou a criança a entrar no carro dele e a estuprou. Ao deixá-la em casa, repetiu a agressão sexual. Em seguida, ameaçou matar parentes da vítima caso ela contasse. Um tio percebeu a mudança de comportamento da menina e alertou a família. A vítima ficou traumatizada e chegou a tentar suicídio. O juiz Reginaldo Palhares, além de fixar a pena de 21 anos, 9 meses e 10 dias, determinou o pagamento de R$50 mil de indenização por danos morais. A 9ª Câmara Civil do TJMG condenou a RN Comércio Varejista, antiga Ricardo Eletro, a indenizar um consumidor em R$5 mil por danos morais. Em 15 de dezembro de 2017, o cliente comprou uma lavadora de roupas para presentear a esposa no Natal, mas o produto só chegou um mês depois, no fim de janeiro. A comarca de Cataguases julgou procedente o pedido do comprador para ser reparado pela frustração de seu plano para a data festiva. A empresa recorreu, alegando que o atraso na entrega do produto foi causado por um extravio e que a indenização era muito alta, mas o TJMG manteve a sentença, já que não ficou comprovado que o produto foi mesmo extraviado. Sabe aqueles termos e expressões jurídicas obscuras ou intrigantes? Aqui no quadro ABC do Judiciário você encontra a explicação. Nexo causal, também chamado de nexo de causalidade. Esse conceito afirma que é preciso vincular um efeito ao fato que o originou. O termo é comum quando se trata de indenizações. É necessário comprovar que a conduta produziu ou contribuiu para a produção do resultado danoso, que existe entre eles uma relação de causa e consequência, para que o agente seja responsabilizado. E no próximo bloco, muita gente tem dúvidas sobre patrimônio, herança, não é verdade? Vamos exibir uma entrevista esclarecedora sobre esses assuntos. Justiça em Questão volta já. O Justiça em Questão está de volta. Para assegurar e efetivar os direitos humanos pautados pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, o Conselho Nacional de Justiça instituiu a Meta 9. A ideia é que o judiciário brasileiro promova ações de prevenção da judicialização ou encontre soluções não judiciais para os conflitos. Entenda a estratégia do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na reportagem de Azaf Alcântara.
Analisando os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis apresentados pela Organização das Nações Unidas, o TJMG priorizou o objetivo número 3, saúde e bem-estar. Agora, a Corte Mineira está elaborando e implementando propostas para reduzir processos que tratem de pedidos desse tipo. Trata-se, portanto, de uma iniciativa que representa um grande avanço para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e que vem trazer muitos benefícios, tanto para a atividade jurisdicional quanto para a sociedade, na medida em que as demandas judiciais relacionadas ao fornecimento de medicamentos serão atendidas de maneira mais célere, especialmente com melhor conhecimento da situação. O plano de ação do TJMG foi elaborado seguindo o modelo 5W2H. A metodologia mapeia dentro da instituição as atribuições de tarefas, os objetivos, custos, prazos e responsabilidades. Nós estamos falando de um processo mais qualificado, são subsídios técnicos que aprimoram a decisão do jurisdicionado, do juiz, naquele processo especificamente. E para a sociedade, como não poderia deixar de ser, você vai ter um processo mais célere, né, com base em uma situação muito mais qualificada. Nós estamos falando de processos que vão ser estabelecidos aí, né, convênios para uma análise mais qualificada dessa situação, você reduz o tempo de transcurso do processo. Então, quanto menos tempo, mais economia. Ou seja, se um processo demora muito, isso acaba gerando muito impacto econômico, a máquina movimenta mais, isso gasta mais. Esse movimento todo é o contrário que nós estamos fazendo com esse projeto, né? Nós estamos reduzindo esse prazo e automaticamente reduz também o custo. Isso é extremamente importante na perspectiva da sustentabilidade das ações do tribunal. A Corregedoria Geral de Justiça examinou o acervo da primeira instância e identificou os assuntos mais frequentes. A maior incidência no tribunal é fornecimento de medicamento da hierarquia direito à saúde. Depois de separar os processos cadastrados com esse tema, a equipe selecionou os feitos relacionados à saúde e à responsabilidade do Estado. Outro ponto importante foi explicar se, nos processos citados, já houve deferimento do pedido em caráter liminar ou em decisão definitiva de mérito. Instituições como a Fiocruz, o Hospital das Clínicas de Minas Gerais, o Hospital Felício Roxo e a Escola Dom Helder Câmara foram escolhidos pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário para partilharem seus conhecimentos e auxiliar o TJMG na redação de notas, estudos e pareceres técnicos. O Natijus é uma ferramenta desenvolvida pelo CNJ em 2016 para auxílio à magistratura no momento de compreender uma demanda que envolva conhecimentos médicos, ou seja, a técnica jurídica aliada à ciência médica. A importância disso é evitar que o juiz, no instante de conceder ou negar uma liminar, por exemplo, que é premente, tenha que decidir sem exato conhecimento da causa, sem compreensão do que se trata, do que está envolvido. O Natijus, portanto, fornece não só ao tribunal, mas ao cidadão uma prestação jurisdicional de melhor qualidade e conhecimento. As próximas etapas do plano de ação para o TJMG são: selar parcerias com faculdades públicas e privadas dos cursos de medicina, biomedicina e farmácia para produzir notas técnicas em processos, informar aos magistrados sobre essas cooperações, emitir relatórios de resultados apresentando as notas técnicas expedidas e os convênios utilizados, avaliar a eficácia e a utilidade dos convênios firmados, realizar levantamento estatístico dos processos envolvendo fornecimento de medicamentos e preparar o relatório final enumerando as providências e os resultados alcançados. Esse plano de ação foi construído a várias mãos, principalmente com o apoio, quero destacar aqui, da Corregedoria e também do Natijus. E vem sendo construído desde o mês de abril e aí estamos fazendo reuniões quinzenais também com o CNJ, virtuais, e apresentando a evolução desse plano. Hoje, nós já temos o plano 65% cumprido. Várias etapas já cumpridas, até o final do ano chegaremos, sem dúvida nenhuma, a 100% do plano concluído. Se tem uma coisa que muita gente quer evitar, é demanda judicial. E quando o assunto é transferência de bens, testamento, herança, sempre surge alguma dúvida, não é? Na entrevista a seguir, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esses temas. Eu estou com o juiz Renan Chaves Carreira Machado, titular da Terceira Vara de Sucessões e Ausência de Belo Horizonte, que vai esclarecer algumas dúvidas enviadas pelos nossos telespectadores. Tudo bem, doutor?
Tudo bem, Silvana, caros telespectadores. Muito obrigada pela entrevista. Bem, um dos nossos telespectadores enviou a seguinte pergunta: como proceder para transferir o veículo de um irmão falecido e quais os documentos necessários, além do atestado de óbito? A transferência do patrimônio de uma pessoa falecida para os seus herdeiros, ela requer um procedimento que pode ser feito em juízo ou nos cartórios, que é o inventário. Então, com o veículo não seria diferente. Seja veículo ou seja imóvel, para transmitir, para formalizar a transferência da propriedade do falecido para os seus sucessores legais, ou seja, seus herdeiros, é necessário fazer esse procedimento, que, como eu disse, pode ser feito em juízo ou em cartório, se não houver testamento nem incapazes. Certo. Uma pessoa adquire um terreno e faz a escritura pública de compra e venda, mas não registra no cartório de imóveis. Após 20 anos, o comprador falece. É possível fazer um inventário extrajudicial nesse caso, ou seja, só no cartório, né? Aí... Neste caso, primeiro terá que ser feita a regularização do imóvel, ou seja, embora essa alienação tenha ocorrido há 20 anos atrás, ela não foi formalizada, né? Não foi lavrada a escritura e a escritura levada ao registro de imóveis. Então, ele tem que buscar os sucessores do comprador, regularizar a transmissão do imóvel para o falecido e aí sim proceder ao inventário, que poderá ser judicial ou extrajudicial. Extrajudicial, lembrando sempre, quando não houver testamento ou herdeiros incapazes. Certo. Agora, suponhamos, né, que os herdeiros já fizeram o inventário extrajudicialmente, ou seja, fora, né, da justiça, foram no cartório e fizeram um inventário dos bens móveis, mas não entraram em acordo sobre a partilha dos bens imóveis, ou seja, das casas e etc., né? O que deve ser feito? Um outro inventário ou uma sobrepartilha? Qual que seria aí a indicação do senhor? Na verdade, quando se faz o inventário, a ideia é reunir todo o patrimônio do falecido. Inventariar é exatamente isso, é relacionar todo o patrimônio, abater as dívidas, identificar os sucessores e fazer a transmissão. A lei permite que alguns bens possam ficar de fora do inventário por algum motivo especial. Por exemplo, o bem está irregular, precisa ainda ser regularizado, ou bem que tem algum tipo de pendência, algum tipo de incerteza, então esse bem ficaria de fora do inventário. Para os bens que não foram inventariados, procede-se a sobrepartilha, porque inventário é sempre um só. Então, a ideia da lei é inventariar todo o patrimônio. Mas, caso algum bem venha a ser descoberto posteriormente, ou algum bem tenha sido excluído do inventário por algum motivo legal, e em relação a esses bens que não foram inventariados, procede-se a sobrepartilha. Muito obrigada pela entrevista, foi muito esclarecedora, doutor. Um prazer. O universo jurídico ultrapassa a esfera dos livros e leis. Também guarda histórias e curiosidades. E temos mais uma para compartilhar aqui, no quadro Você Sabia? O Instituto do Tribunal do Júri tem sua origem na Inglaterra, no século XIII, no ano de 1215. No Brasil, o Tribunal do Júri foi criado em 1822, através de decreto imperial, com a competência de julgar os crimes de abuso de imprensa. Era composto de 24 homens bons, honrados e honestos, e eram chamados de juízes de fato. Foi incluído na Constituição Federal de 1824 com a competência de julgar as ações cíveis e criminais. A Constituição de 1946 limitou a competência do Tribunal do Júri, passando o Tribunal do Júri a julgar tão somente os crimes dolosos contra a vida, que são os crimes de homicídios dolosos, consumados ou tentados, os crimes de infanticídio, os crimes de aborto. Estabeleceu como garantia a plenitude da defesa, o sigilo das votações,
e a soberania das decisões do jurado. Na Constituição Federal atual, o Tribunal do Júri está previsto no artigo 5º, inciso 38, e vem mantendo as mesmas garantias previstas na Constituição Federal de 1946. O Conselho de Sentença é formado por 7 pessoas, escolhidos entre 25 jurados de uma lista geral, e é presidido por um juiz de direito. Qualquer pessoa pode ser jurado. Quem quiser se inscrever como jurado tem que ter idade mínima de 18 anos, ser alfabetizado, estar em gozo dos seus direitos políticos, ou seja, ser eleitor, e não estar respondendo a processo criminal. As sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri são públicas e qualquer pessoa pode assistir. E daqui a pouco, uma reportagem sobre as visitas aos detentos durante a pandemia. Os contatos virtuais viraram um novo normal durante a pandemia, não é? Inclusive, eu estou aqui agora, online, com a repórter Silvana Monteiro. Faz tempo que a gente não se vê presencialmente, né, Silvana? É isso mesmo, mas continuamos nos falando virtualmente. Estamos aqui agora via Skype, não é mesmo, Eduardo? Então vai ter que ser por aqui que você vai precisar contar para a gente que história é essa de visitas a quem está cumprindo pena no sistema prisional por meio de videoconferência. Que história é essa? Então, é um projeto desenvolvido aqui em Minas Gerais e eu vou contar para vocês. Uma conversa boa, uma troca de sorrisos, mesmo que a distância faz toda a diferença em um momento como esse. O Felipe está em uma unidade prisional na região metropolitana de Belo Horizonte e, pela primeira vez, desde o início da pandemia, conseguiu conversar com a família. As visitas aos cerca de 75 mil presos que cumprem pena em Minas Gerais estão suspensas desde 21 de março a fim de reduzir os impactos da Covid-19 no sistema prisional. Aqui fora, as famílias vivem um isolamento social e, assim como no mundo inteiro, foi preciso encontrar uma forma de manter os vínculos afetivos sem que as pessoas saíssem de suas casas. A juíza titular da Vara de Execuções Penais da comarca de Igarapé acompanhou de perto o funcionamento das visitas virtuais. Ela avalia que não é à toa que o projeto ganhou o nome A Esperança Vem de Casa. Uma forma de aproximar o preso, o custodiado, do seu familiar e trazer um pouco de tranquilidade para as pessoas que estão aqui cumprindo pena ou presos provisórios. Primeiro é feito uma busca através do serviço psicossocial da unidade prisional. Essa busca é feita no cadastro dos visitantes, no pré-cadastro, porque o cadastro ficou suspenso também em razão da pandemia, ou então no cadastro vencido. 176 unidades prisionais, o que representa 91% do total, já contam com o sistema de videoconferência. O investimento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública em computadores, redes, webcams e modems foi de aproximadamente 2,5 milhões. Essa estrutura já permitiu mais de 21 mil encontros e cerca de 6 mil videoaudiências judiciais. Mesmo antes da ocorrência dessa pandemia do Covid-19, a Secretaria já vinha desenvolvendo estudos no sentido de implementar a videochamada como uma maneira de potencializar o contato do preso com a sua família e, da mesma forma, é um sistema que gera maior eficiência em todo o processo, evitando o deslocamento de presos para as estruturas judiciais, facilitando a vida dos defensores, dos advogados e do contato do preso com a própria família. Com o advento da pandemia, o que ocorreu foi o aumento da velocidade na implementação de todos esses sistemas. Para ultrapassar os muros da cadeia de forma legal, usando a tecnologia, há regras. As famílias são orientadas sobre vestimentas
e assuntos a serem evitados. A visita é monitorada. E para quem já está longe, isolado por uma pandemia e pela reclusão, vale lembrar que a proximidade está a um clique. A gente fica muito afastado de nossas famílias. E com a videoconferência é uma ferramenta que nos possibilita ficar mais perto deles. E achei muito válida a iniciativa aqui do presídio, professor Jaci de Assis. Já existem quase 1.000 presos com a Covid-19 e atualmente 957 passam por quarentena em estabelecimentos prisionais. Mas a vida não para e cada dia traz não só a esperança de tempos melhores, mas novos motivos para celebrar. Queria agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a gente de ter essa visita virtual. Foi através dela que vim conhecer as minhas netinhas. Vim também agora, recebi o Dia dos Pais através delas também. E agora aniversário da minha esposa, hoje pude mandar para ela um feliz aniversário. E, como diz, só agradecer mesmo. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então veja pelo nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe você também do JQ. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 31 98462 1532. Um grande abraço, até a próxima edição e, se você puder, fique em casa.